doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you. E voltamos com mais Vem Comigo. Agora eu vou estar com a Helena e com o João. Eles que vão estar falando sobre flores, flores naturais, flores artificiais e arranjos decorativos, não é, Helena? Sim. Helena, me conta, hoje o trabalho de vocês está muito focado mais na parte de decoração, tanto com flores naturais quanto artificiais. Correto. Então, trabalhamos tanto com flores naturais, sejam florzinhas para que você possa plantar no seu jardim, ou então arranjos como buquês para que possam ser presenteáveis, e também flores artificiais e outros artigos de decoração, né, com artesanato, com patchwork, feltro, entre outros artigos. E me conta, hoje as mulheradas amam ganhar flores, né? Sim. Indiferente à época que seja, a mulher sempre gosta de ser presenteada com flores. E a procura é mais a natural ou a artificial? A procura ainda é maior pela natural, as rosas continuam sendo as preferidas, né, para serem fornecidas como presentes, mas tem uma procura crescente pelos arranjos artificiais também, até porque a tecnologia que nós temos hoje permite que os arranjos artificiais eles fiquem cada vez mais parecidos com as flores naturais. Então, muitas vezes um efeito muito bonito, às vezes a pessoa trabalha o dia todo fora, não tem tanto tempo de cuidar de uma florzinha natural, então o arranjo artificial vai estar ali embelezando, sendo conservado da maneira que tem que ser, vai exercer essa função por muito tempo. E a mulher que ganha um buquê de flor, como é que ela faz para ter o cuidado, para ter uma durabilidade maior? Então, alguns cuidados têm que ser tomados. Assim que a mulher recebe o buquê, a pessoa é presenteada com o buquê, é interessante já colocar na água para evitar que desidrate. Posteriormente, cortar 2 centímetros das hastes ali das flores, das rosas no caso, e colocar esse buquê num copo com água e um pouquinho de açúcar dissolvido, não muito, e deixar por 10 minutos. Aí, feito isso, você transfere esse buquê para um outro copo com água e algumas gotinhas de hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária, né? Uhum. E isso vai evitar com que proliferem bactérias. É importante todo dia ou pelo menos a cada 2 dias estar observando se na base dessas hastes não está se formando aquele biofilme, né? Se não está proliferando alguma bactéria, porque esse biofilme vai fazer com que se prejudique a absorção de água pelas flores. Então é importante estar fazendo essa limpeza e recolocando na água, repor a água, né? Porque a planta ela vai transpirar, ela vai perder essa aguinha e daí a gente tem que repor. Tomando esses cuidados, o buquê ele pode durar muito mais tempo do que se a pessoa simplesmente deixasse assim, sem os devidos cuidados. Que interessante, né? Às vezes a pessoa só coloca num vaso dentro de casa, ganha um buquê, vai lá, coloca dentro, né? E Sim. deixa, às vezes, 4, 5 dias, que é a durabilidade normal, né? Acho que 3, 4 dias, né? Sim. E acaba morrendo e tendo um cuidado, pode durar até umas 2 semanas? Pode durar até umas 2 semanas. Se for feito o devido cuidado, pode durar muito mais. E João, vamos falar também um pouco de jardinagem também. Hoje as casas, os residenciais, os apartamentos, todos estão fazendo uma belíssima jardinagem em frente às suas casas, em frente aos apartamentos. Como que é feito hoje? Qual que é o trabalho que vocês vêm fazendo dentro da jardinagem? Na nossa área, que é mais flor para decoração, a jardinagem ela é mais de espaço pequeno, né? Existem outras empresas que já produzem jardins maiores. Então a gente monta painéis com vasos, né? Ele pode ser simplesmente colocado na parede ou colocado num painel e colocado na parede, tá? Também um pequeno espaço, um cantinho que você tem hoje, você tem um espaço muito reduzido. Você compra aqueles sobradinhos ou casas conjugadas. E aí você tem um espaço reduzido, você tem a 50 centímetros por 2 ali para fazer um jardim. E naquele espaço você vai ter que trabalhar. Então você tem que saber colocar a planta para que não fique, né, muita disparidade entre elas. E também o tipo de planta que você vai colocar para o tipo de ambiente que ela tem. Se é com pouco sol, muito sol, entende? Esse é um problema. Também você já tem que saber quanta água, que como ela disse, muitas pessoas não dispõem de tempo para cuidar. Verdade. Porém, elas querem que aquilo dure.
Então você tem que procurar plantas mais resistentes a sol, falta d'água, né? Entende? E é o calor que vai ser gerado, ou ao frio, dependendo da época. Nosso local é temperado, né? Então ele tem flores sazonais. Existem muitas pessoas procurando hoje, por exemplo, flores de inverno, que já é época. Que já está chegando, né? Só que nós temos um problema aqui, que é temperado. Então você compra a flor de inverno, dá um veranico, Pode morrer, né? Então você tem que aguardar sempre um pouquinho mais para ver que tipo de clima realmente a gente vai ter. Então a gente usa uma coisa mais intermediária, mais perene, né? Para decoração. Às vezes a pessoa, mas vocês não têm. Muitas vezes você não tem, você consegue. Você liga para o fornecedor e consegue. Mas tem coisa que realmente vai ser, naquele momento, pouco interessante. Vai ser interessante para a tua ideia de decoração. Pouco interessante, que vai ser contraproducente para que tenha uma certa perenidade aquilo, né? Você vai querer aquilo por 3, 4 meses e daí não vai conseguir esse tipo de resultado, porque ela vai durar menos por causa do tempo. A gente precisa decorar a casa, gente, né? Porque flor, né? Ela é um significado de vida, né? É algo que está ali presente com você, as cores, é uma coisa. Eu, particularmente, sou apaixonada por flores, né? Então é uma coisa que eu gosto sempre de ter na minha casa. Nem que seja mais simples que seja, mas sempre eu gosto de ter na mesa ou na sala algo que esteja ali para estar decorando um pouco mais o ambiente, deixando mais alegre, mais vivo. É uma coisa porque ajuda. Você tem o estresse do dia a dia, no trânsito, no trabalho, na universidade, e dá a impressão que no começo você fica, não vou lidar com isso. Mas você vai criando um interesse. É uma terapia também, né? Você vai criando um interesse cada vez mais crescente sobre a coisa, né? Você vai criando amor por isso. Como você ter um pet em casa, ou como quando você trabalha com crianças, você vai trabalhar com crianças, principalmente no caso de professores, às vezes ela tem umas crianças que, né? Mas ela vai criando amor e vai começando a entender aquilo, entender a realidade da coisa, da planta também. É um ser vivo. É um ser vivo. Ela responde aquilo que recebe. Recebe carinho, te dá carinho e beleza, né? E te faz bem. Os colégios hoje também bem. estão investindo nisso, né? Só que não tanto em plantas, mas em hortas, para as crianças estarem, acho que trabalhando junto com a terra, vendo a vida brotar, né? Para elas serem um pouquinho assim Mesmo os arranjos, não só florais. Existem arranjos que você faz hoje de hortaliças, de que você monta mini hortas em vasos. Então, para isso você compra um vaso ali, ou uma outra loja de pecuária onde tem, e você vai colocar ali uma terra, vai colocar uma verdura de cada tipo para criar um interesse na criança. E mesmo quando você mora em espaço reduzido, apartamento, para que você tenha uma coisa fresca e orgânica. Então sempre tem isso. E outra coisa, com relação a esses espaços que são criados nas escolas, em asilos, em outras instituições, além de você ter esse prazer de lidar com as plantas e de cuidar, principalmente para a criança, fui eu que plantei, fui eu que reguei, ela ficou bonitinha. Trabalhar a autoestima da criança, também trabalhar a disciplina, para ensinar que tem hora certa para cuidar, que tem o jeito certo, para ensinar também que tem ambientes adequados, então procurar atentar se o ambiente é mais sombreado, se tem algum horário que recebe uma luz direta, porque tudo isso pode fazer mal dependendo do tipo de planta. Então tem que ser feito um estudo do ambiente antes e depois ser trabalhado com isso. Exatamente. Os idosos também, você pega um idoso que ele não tem mais interesse na vida. Se sente abandonado pela família. E muitas vezes ele fica meio apático assim ao pessoal com quem ele já convive. E daí você cria um certo interesse nele. Quando ele demonstra uma habilidade, outra pessoa vem até ele para adquirir o mesmo conhecimento. Isso levanta a autoestima dele, porque ele se sente útil e importante, que ele pode levar esse conhecimento a outro. Entendeu? Então sempre tem isso. E não é só no ramo das flores e folhagens, como eu te disse, também das hortaliças, das verduras, das frutas. Uma coisa muito importante, tem gente que pergunta por que eu levo tal planta e não se dá bem em tal espaço. Falei, porque funciona assim: casa, jardim, pomar e depois quintal com verduras.
Ah, mas se eu misturar, é que você não pode pôr uma árvore fazendo sombra para um jardim, nem tampouco para um quintal. Você vai plantar na sombra, a árvore vai concorrer no solo, então também tem que ter conhecimento nisso. Não adianta você levar, eu levo para minha casa e morre. Morre. É muito importante que as pessoas, antes de fazerem o seu quintalzinho, o seu jardim, elas pesquisem um pouquinho com os profissionais da área. Pode procurar muitas informações na internet sobre isso também, tem sites especializados, revistas especializadas. Então tudo isso vai ajudar a pessoa a agregar um pouquinho de conhecimento para que ela tenha sucesso no empreendimento dela, seja fazer um jardinzinho, um quintal e tudo mais. Como recuperar uma planta. Também como recuperar uma planta. Outra questão importante que a gente pode trabalhar com isso é a questão da sustentabilidade. Então a gente pode reduzir o nosso volume de lixo. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa percebe que ali que está jogando cascas, alimentos estragados, orgânicos, e ela quer aproveitar isso, fica com dó de jogar fora. Ela não vai simplesmente pegar e jogar num jardim, porque isso pode fazer com que se proliferem fungos e bactérias e contamine o solo. Então, o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma composteira, é bem simples, existem tutoriais na internet que ensinam a fazer, mas basicamente você vai colocar dentro de uma vasilha grande, você vai colocar uma camada de terra, vai picar esses restos orgânicos, seja de verdura, de fruta e tudo mais, colocar por cima dessa terra e colocar um pouco de palha em cima. Você vai revirar esse resto de comida a cada 2 ou 3 dias, né, para que saia aquele gás que se forma, o gás etano, e ao longo de uns 40 a 60 dias vai estar pronto, aquela matéria orgânica ela vai se decompor e pode ser usada como um fertilizante natural, então. Isso aí. Eu quero também falar desses arranjos tão lindos, né? A Páscoa tá chegando, já é no final de semana. Você pode olhar e falar, meu Deus, é de verdade. Mas não é de verdade, porque a hora que eu vi que chegou aqui, eu achei que era de verdade também. Mas é um trabalho que vocês estão fazendo. Qual que é o material? Cerâmica. Cerâmica mesmo, ficou muito bonito, como gostoso ganhar. Quem não pode comer chocolate, né? Sim. Os diabéticos que também não comem o chocolate amargo, que não gostam, pode estar ganhando. Olha que lindo esse ovo aqui, muito bonitinho mesmo, com uma coelhinha. Olha só. Ah, sim, sempre tem alternativas, seja para quem está de regime, para quem tem diabetes, de repente não gosta de chocolate amargo, eu particularmente amo, mas tem gente que não gosta. Então tem as alternativas, né? Essa aqui de frutas, muito bonita também. Sim. Vejam só. E também tem outros artigos que a gente trabalha, né? A florzinha com o rostinho todo trabalhadinho aqui, com lãzinha e tudo mais. Oi? Caretinhas. Caretinhas. Isso aí. E com Mas fio. eu quero estar agradecendo a presença de vocês aqui no programa, nessa manhã tão gostosa, que a gente está falando de exercícios físicos, falando de vida, né, de flores, porque flores também é vida. Quero agradecer a Helena, quero agradecer ao João, pelo apoio cultural que vocês estão dando dentro do programa também, todos os dias embelezando o cenário com os lindos arranjos, que é a floricultura de vocês. Mariflor. Mariflor. Então vocês podem ver, muito obrigada, e o programa de hoje vai encerrando por aqui com a presença de vocês. Muito obrigada, até amanhã, se Deus quiser, e uma ótima tarde para todos.